a mais um Culto nos Lares. Isso aí, bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom estarmos juntos em mais um Culto nos Lares, neste dia 17 de janeiro, terceiro domingo deste mês. Nós estamos reunidos em nossa casa e muitos de vocês aí com a família, ou mesmo sozinhos, mas o importante é que estamos adorando e buscando a direção da palavra do Senhor. Queremos também saudar a todos com uma palavra bíblica que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17, que o Davi Tiago vai ler para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, é desta palavra que nós precisamos, eu preciso, você precisa, e nós queremos hoje então também ouvir essa mensagem neste culto nos lares que nós realizamos em nome do nosso eterno Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus hoje com a pastora Lilian. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você em mais esse domingo que Deus nos dá, esse domingo que temos tempo para recuperar forças físicas, mas especialmente para sermos fortalecidos espiritualmente. É o domingo do Senhor, onde temos esse tempo para realizar o nosso culto, o culto ao nosso Deus nos lares, com nossa família ou sozinhos. É uma alegria que você aqui da Paróquia Evangélica de Ituporanga está realizando aí o culto, ou você que é de outra comunidade, de outro município. É sempre bem-vindo a estar conosco nesse culto nos lares. E na semana passada iniciamos uma série agora para janeiro, né? Janeiro é tempo de fazer planos, projetos e tomada de decisões. Então, estamos trabalhando o tema decisões, fazendo as escolhas certas. E na semana passada o pastor Valdecir nos falou sobre a maior e mais importante decisão de nossas vidas. É uma decisão não só para o tempo que vamos estar aqui, para os anos que Deus nos concede aqui, mas é a maior e mais importante decisão porque é decisão para a eternidade. A decisão de entregar a vida para Jesus, de abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar, habitar, organizar a nossa vida, orientar a nossa vida, dirigir a nossa vida. Então, nesse domingo eu quero trabalhar um pouquinho mais a respeito desse assunto, trazendo a questão da decisão de viver essa nova vida em Cristo. Uma coisa é crer que Jesus veio a esse mundo e morreu por nós, morreu em meu lugar, no seu lugar, para nos dar vida eterna, uma vida com Deus. E aí, depois de tomarmos essa decisão, depois de crermos na obra do Senhor Jesus, vem agora a decisão de viver essa vida. Não é um simples aceitar Jesus e a vida continua. Aliás, eu ouvi alguns anos atrás uma frase de um pastor que eu gostei muito e já falei muitas vezes, mas vou repeti-la aqui. Essa frase diz que Deus, Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele nos recebe do jeito que a gente chega. Seja muito triste, muito preocupado, muito amargurado, com a vida toda quebrada, enfim. Deus nos ama, Ele nos recebe do jeito que a gente chega. Mas essa frase continua e diz que Deus, Ele nos ama mais tanto, tanto, que Ele não quer que a gente permaneça da mesma maneira que a gente chegou. Ele quer nos transformar. A palavra lá de Coríntios diz que pela fé em Jesus nós somos uma nova criatura. Então Deus quer nos transformar. É claro que essa transformação não é assim do dia para a noite, um passe de mágica, mas é uma transformação que as pessoas percebem sim na nossa vida. E por isso é tão importante a palavra de Deus. O Davi Tiago leu para nós hoje na saudação o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz que a palavra de Deus
é inspirada por Deus, por isso é a palavra de Deus, e que ela nos ensina, e que ela nos corrige, e ela nos anima justamente para quê? Para fazermos as boas obras. E as boas obras nós fazemos no nosso dia a dia. As boas obras nós fazemos quando, de fato, permitimos que Deus transforme a nossa vida, quando Deus nos ajuda a demonstrar o nosso amor a Ele, também ao nosso próximo. E aí, nós queremos olhar para uma palavra muito especial lá de Jesus, quando um pouquinho antes de ele ser preso e de ele sofrer tanto e de ser morto, ele orou ao Pai. E é interessante a oração que ele faz lá em João capítulo 17, versículos 15 a 18, que eu vou ler para nós, a Nova Versão Internacional, vai ser projetado aí para você ler em conjunto, diz, é uma palavra de Jesus, né? Ele orando e ele diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus, ele diz, olha, aqueles que vão crer em mim, aqueles que creram em mim, não são mais deste mundo. Nós não viramos alienígenas, não. Nós não viramos anjos, né? Nós ainda continuamos seres humanos, infelizmente continuamos pecadores. Mas Deus, por meio de Jesus, quer nos santificar, quer nos tornar santos, quer nos lavar, quer transformar a nossa vida a cada dia. Por isso a gente pode dizer que não pertence mais a este mundo. Mas é claro que somos enviados a este mundo. Essa palavra não diz agora que se eu tenho fé em Jesus, se eu creio em Jesus, então eu vou para um mosteiro e eu vou ter que ir lá ficar enclausurada porque esse mundo é do maligno e eu não posso estar nele. Não. Jesus na oração, ele diz, olha, eu quero que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, mas nós estamos nesse mundo. E ele diz, e eu os envio a este mundo, assim como o Senhor me enviou. Deus enviou Jesus a este mundo. Jesus, ele também nos envia a este mundo para fazermos a diferença. Lá no Sermão do Monte, né? Jesus inicia e ele diz, olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo e se nós cremos nele, a luz dele deve brilhar em minha vida e na sua vida. Lá em 1 Pedro também, capítulo 2, versos 11 e 12, eu vou fazer a leitura, onde o apóstolo Pedro diz, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ora, o apóstolo Pedro está dizendo, a gente é como estrangeiro nesse mundo, forasteiro, né? Aquele que não é desse mundo, mas está aqui no mundo. E como diz aqui, nós precisamos nos abster das coisas carnais, ou seja, dos desejos que nós temos que ainda são pecaminosos. Devemos deixar esses desejos de lado. Devemos viver de maneira exemplar. Como eu disse antes, nós não viramos anjos, né? Ninguém ainda, quando creu em Jesus, viu que tem marca nas costas, que está crescendo asa, né? Infelizmente, não. Muitas vezes também, até o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque a nossa natureza ainda é pecadora, mas nós precisamos lutar contra essa nossa carne. Precisamos nos deixar encher pela palavra de Deus e assim nós vamos conseguir viver de uma maneira exemplar. Não porque agora eu quero ser salva, que eu vou viver de maneira exemplar. Não é isso. Nós somos salvos só pela fé em Jesus. Nada do que nós fazemos pode nos dar a salvação. Só Jesus pode nos dar. Mas justamente porque Jesus me deu a salvação, porque Jesus quer transformar a minha vida, porque Ele mora em mim, habita em mim, é que agora eu também vou levar essa palavra adiante com a minha vida, com o meu modo de ser, com o meu modo de agir. Somos chamados a fazer diferença.
E olha só, as cartas, né, que Paulo escreve, os apóstolos, né, o Pedro, o João, escrevem a comunidades. Essas cartas, né, também são escritas às vezes às pessoas. Timóteo recebe uma carta justamente mostrando, ensinando como que agora devemos viver essa nova vida de uma maneira muito, muito prática. E eu quero trazer para nós, então, uma palavra lá de Colossenses também. Hoje é bastante palavra, mas é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos corrige, né? E aí eu quero ler, então, Colossenses 3, versículos 1 a 11. Acompanhe aí comigo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Que palavra preciosa! Muitas coisas, muitos ensinamentos podemos tirar aí desse pequeno trecho bíblico lá de Colossenses, né? Carta de Paulo a essa comunidade lá de Colossos. E ele começa dizendo: olha, pense nas coisas lá do alto. Vocês agora não são do mundo. Não significa que a gente não vai trabalhar, não significa que não vamos ter amigos, mas justamente de que o mais importante é viver para Deus diariamente. Viver para Deus não é somente ir ao culto no domingo ou ler uma palavra a cada dia. Viver para Deus é lá no meu trabalho, quando eu vou no banco, quando eu vou ao mercado, aonde eu estou vivendo para Deus, estou servindo a Deus com a minha vida. E aí ele continua dizendo, né? Não pensem só nessas coisas terrenas, pensem nas coisas lá do alto. Vamos pensar naquilo que é mais importante. Jesus mesmo disse também no Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Isto é pensar nas coisas lá do alto. Aqui fala agora que a nossa vida de fato está em Cristo. E quando Jesus for manifestado plenamente, quando ele vier para nos buscar, nós também seremos glorificados com eles, todos os que cremos e que permanecemos firmes também nesse caminho. E aqui diz para fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Como eu falei antes, nós continuamos infelizmente pecadores, mas precisamos fazer morrer a nossa carne. Aqui fala da imoralidade sexual. Hoje em dia, com a internet, a pornografia, ela é tão escancarada nas televisões, em todos os lugares. Nós precisamos da ajuda de Deus para dizer: não, eu não quero isso, isso não me pertence. A impureza, paixão, ganância, né? Ter mais, cada vez mais, isso não é nosso, não é isso que Deus quer para nós. E aqui fala ainda, né, de coisas simples para abandonarmos, e fala: olha, antes vocês eram assim,
Agora vocês são diferentes. Vivam desta maneira diferente, como, por exemplo, abandonar a ira. A palavra também diz lá em Efésios, irai-vos e não pequeis, né? Não é que a gente vai ter sangue de barata, não é isso. O cristão não tem sangue de barata. Nós nos indignamos com injustiças, com falsidades, com desonestidade, enfim. Mas o que nós fazemos com essa ira? O que nós fazemos com essa indignação? Nós não vamos sair batendo nas pessoas, nós não vamos sair aí falando palavrões para elas, aqui até já fala, né? Para deixarmos de lado toda a maldade e linguagem indecente no falar. Gente, isso é uma coisa muito complicada. No mundo no qual nós vivemos, às vezes o ambiente de trabalho, enfim, você ouve tantas pessoas falando tantos palavrões, né? Mas aqui diz para não termos essa linguagem decente no falar e precisamos nos policiar para não ter um falar indecente. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, é Deus falando para nós. Fala aqui para não mentirmos uns aos outros. Aliás, em João diz que o pai da mentira é o diabo. Isso é muito pesado. Então, que nós possamos viver a verdade, falar a verdade uns aos outros, por mais que doa. Pedir sempre sabedoria para Deus, como falar, como agir. E aqui diz que Deus ele vai nos renovando, nós precisamos deixar a nossa velha natureza de lado e pedir que o Espírito Santo fale os nossos corações e viver essa nova vida em Cristo. Certa vez eu ouvi uma historinha, né? Acho que foi de um pastor que escreveu também essa história, que diz que teve uma época onde havia briga de cachorros, né? E aí o cachorro que o pessoal fazia apostas e tudo mais, e o cachorro que o dono lá, né, do lugar queria que vencesse, esse então ficava mais forte, ele comia mais, né? E o outro então ficava fraquinho e acabava perdendo. Se nós queremos que o Espírito vença, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da oração, de hinos. Precisamos cuidar com aquilo que nós ouvimos. E são muitas mensagens, muitas bobagens, muitas vezes, que querem penetrar no nosso ouvido e pior, no nosso coração. Por isso é tão importante a leitura diária da palavra. Por isso é tão importante estar em comunhão constante com o nosso Deus. Deixar que aquilo que é puro, perfeito e agradável seja isso que ocupe a nossa vida. Precisamos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Aqui fala de viver conforme a vontade de Deus. E diz que, olha, não tem diferença, né, entre judeu e grego, entre circunciso e incircunciso, quer dizer, Deus ama a todos e transforma a todos. Ele não escolhe só daquele povo lá para que aquele povo lá faça diferença, não. Mas daquele povo, daquela outra etnia, enfim, homem, mulher, Deus fala por meio de todos nós. E Deus quer que nós sejamos seus instrumentos. Deus quer que nós vivamos, porque Cristo, como diz aqui no finalzinho do versículo 11, Ele é tudo e está em todos aqueles que abriram a porta do seu coração, a sua vida, para Jesus entrar. E nós temos vários exemplos de pessoas que abriram a porta do seu coração, que tomaram essa decisão mais importante, como o pastor Valdecir falou na semana passada, e que deixaram o Espírito Santo de Deus agir, que buscaram a palavra de Deus, que se alimentaram das palavras do Senhor Jesus. Vamos pensar no Zaqueu. O Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E naquela época já cobrador de impostos não era bem visto, não. Mas ele quer conhecer Jesus. E Jesus vai na casa dele, né? Tem até música falando aí do Zaqueu. Você encontra essa história lá em Lucas 19, se você quiser aprender um pouquinho mais dessa história.
E aí você vê que Jesus vai na casa do Zaqueu e Zaqueu abre não sua casa, mas a sua vida para Jesus fazer morada, e ele muda de vida. E ele diz: olha, de hoje em diante eu vou... Ele tinha muita coisa, ele queria deixar a ganância de lado. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele abriu mão da sua riqueza, que era uma idolatria na sua vida. E aí ele também diz: se porventura, não diz lá que o Zaqueu era ladrão, mas diz que se ele em algum momento acabou pegando a mais de alguém, ele iria devolver 4 vezes mais, fazendo a diferença. Quando nós aceitamos Jesus, nós vamos fazer a diferença, nós vamos ser honestos, nós vamos acertar as contas, nós vamos procurar honrar com os nossos compromissos, e às vezes, mesmo que esteja difícil por essa questão da pandemia, mas nós vamos conversar, nós vamos dizer: olha, eu sei que eu estou devendo, eu preciso pagar e eu quero pagar, podemos renegociar isso, mas não simplesmente deixar de lado achando que isso ali vai ser perdoado e pronto. Se nós cremos no Senhor Jesus e deixamos Jesus transformar na nossa vida, nós vamos agora procurar viver uma vida de verdade, não mais de mentiras. Nós vamos ser humildes, nós vamos deixar de lado talvez aquelas coisas que fazem mal para a nossa vida, porque Jesus é mais importante. Uma vida com Deus é mais importante. Nós não somos mais desse mundo. Não é agora porque todo mundo faz isso que eu também preciso fazer. Não, porque eu não sou desse mundo, como fala lá em 1 Pedro. E nós vamos buscar as coisas lá do alto. Tem coisas que como cristão, como cristã, eu não preciso mais para a minha vida, porque Jesus é aquele que traz a verdadeira alegria, é Ele que traz o verdadeiro sentido para o meu viver. Paulo foi aquele que perseguia os cristãos, que estava sempre irado, que queria matar os cristãos. Tem um encontro pessoal com Jesus. E ao invés agora de matar cristãos, de prender cristãos, se torna um cristão. E escreve tantas coisas maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para mim e para você, como essa palavra aqui aos Colossenses. Palavra que vem para nos corrigir. Às vezes é doída, mas faz parte. Deus permitiu que essa palavra estivesse ali para mim e para você, nesse domingo, nesse momento de culto. Decisões, fazer as escolhas certas, escolher viver a nova vida em Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Por isso nós queremos orar. Convido você, lá na sua casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem, a chegar diante de Deus e orar. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer por tua palavra. Deus, perdoa-nos quando nós não deixamos o teu Santo Espírito agir em nós e transformar a nossa vida. Mas, Senhor amado, que a nossa decisão seja viver a nova vida que temos em Cristo Jesus. Viver uma vida de santidade, uma vida de obediência à tua palavra, pensando nas coisas lá do alto, Senhor amado, vivendo também conforme os teus mandamentos e os teus ensinos. Deus, o Senhor conhece o coração, a vida de cada pessoa. Senhor, que cada um aqui tenha, cada um que está ouvindo essa mensagem, que está orando nesse momento, possa tomar essa decisão, ó Deus, e dizer: Senhor, me transforma a minha vida para que eu possa dar bom testemunho nesse mundo. Pai amado, sustenta-nos e fortalece-nos também nas nossas fraquezas, ó Deus, e perdoa-nos e ajuda-nos, ó Deus, fortalecendo-nos na fé em Cristo Jesus, derramando sobre nós o teu Santo Espírito, ajudando-nos, ó Deus, a nos alimentarmos daquilo que é puro, perfeito e agradável, daquilo que é verdadeiro, para vivermos, ó Deus, o teu amor de fato e de verdade, e assim também, ó Deus, sermos sal e luz neste mundo, ó Deus. Pai amado, assim colocamos a nossa vida e pedimos, ó Deus, a tua direção. Peço a Deus as tuas bênçãos sobre cada um que está orando neste momento. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, queridas, que Deus te abençoe e te ajude e nos ajude
a viver a nova vida em Cristo Jesus. Tenham todos um abençoado domingo, uma ótima semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar, já que testemunhá-la. Quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus tem nos abençoado com sua palavra. Permita que esta palavra seja aquilo que diz o Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Bom ter você conosco hoje. Esteja conosco também no próximo domingo em mais um Culto nos Lares e não se esqueça de se inscrever no canal de YouTube da nossa paróquia evangélica de Ituporanga. Vamos pedir que Deus esteja conosco, abençoe a nossa vida, abençoe a cada novo dia que Ele nos concede. Rogamos a bênção do nosso Deus. Que o nosso Deus eterno e todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele abençoe tua vida, Ele abençoe também a tua família. O Senhor seja contigo e te dê a paz. Amém. 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 Bom Tenha um domingo. Bom domingo. Tchau. Tchau. Tenha um Abençoada bom semana. domingo. Tchau.